tô ficando Bem igual meu aquariano, pai. bem-vindo da era aquática. É, tô ficando igual meu pai. Quais foram essas emoções esses primeiros momentos de 2026 trouxe para vocês? Pode começar, Ana. Você tem mais experiência, você está mais, assim, ativa do que eu. Nossa, Fabiano, Mike do céu. É, estamos no dia. Passamos aí do dia 20 de janeiro, mas parece que eu já vivi 2 anos. E exatamente por isso, né? Porque tem muito movimento acontecendo, né, na minha vida e tudo muito rápido. Então parece que em um dia só eu vivenciei uma semana. É muita coisa, é muita novidade, né? Essa coisa de sair da zona de conforto e ir viajar, né? É como se eu vim para a Tailândia em novembro. E aí, agora em janeiro, que eu estou sentindo a mudança. A mudança, ela está se consolidando mentalmente, emocionalmente, agora. Porque às vezes a gente faz um movimento físico, mas o movimento físico, ele é um impulso, né? Mas talvez não mude tanto. E aí, agora eu estou sentindo, né, que eu estou em movimento, que as coisas estão acontecendo, que tudo que eu colocar energia agora vai crescer, né? Eu consigo perceber que dentro de um ano, que é de número um, né, 2026, é, é uma energia de recomeços, né, de plantar, para que quando crescer, né, tanto o que eu plantar de bom ou de ruim vai crescer. Então, é uma questão de m- me conectar, porque no ano de 2025 foi uma reconexão comigo mesma, né, como se fosse aquela fasezinha de hibernação, de tentar entender quais portas que eram para ser fechadas, quais portas já estavam fechadas e eu ainda estava tentando abrir, né? E aí consegui entender o que era preciso para recomeçar. Então, eu fiz um movimento de mudança para Tailândia, né? Mas foi alguma coisa ainda assim, eu ainda não estou entendendo. Aí agora, nessa virada do ano, né, para janeiro, de janeiro, é onde as coisas elas estão se consolidando, né, tanto mentalmente quanto emocionalmente, e é como se fosse assim, se você não estiver pronta, você vai ter que estar apenas, né? Porque se você não se colocar para movimentar, né, tanto o que você tem aí dentro, que se conectou com a essência, né? Então a vida vai vir, vai colocar na tua frente para que as coisas aconteçam. Então é mais ou menos essa energia que eu estou sentindo desde que virou o ano. Tá ali um pouco pesada, né? Hoje é um dia que eu estava muito cansada, porque, cara, eu falei, meu Deus, o que que eu estou fazendo, né? Estou fazendo muita coisa, tem muita coisa acontecendo. Então, esse descanso aí, às vezes, é bom. Queria também ouvir, né? Como que foi pro Fabiano passar o ano aí na praia? O que que isso trouxe para você de novo? Porque com certeza essa energia para você foi nova. E eu Essas queria ouvir águas, também. Bom, pessoal, eu acho muito legal para mim. Esse ano, tipo assim, é um ano novo, né? É um ano novo. Então, só para mim também traz muita novidade, né? É a primeira vez que eu faço 50 anos. Então, incrivelmente, eu terminei o ano passado falando no tempo, trazendo como o tempo, como a gente tem dificuldade em entender o tempo, viver o tempo, vivenciar o nosso tempo e o tempo e o espaço que a gente vive. É um mix de complexidade, na verdade, né? Que a gente olha para tudo isso. E confesso para vocês, assim, em passar pela primeira vez a experiência na praia de última hora, não estava programado. Tipo assim, vamos, cara, será que dá? Bom, nós só vamos saber se a gente tentar. Então, passar por essas experiências e estar com pessoas legais, isso eu acho que é muito harmônico. Eu acho que isso ajuda muito a questão. É muito interior, né? Não é o externo. Como a Ana, como você falou, Ana. Não é para o externo.
é para dentro, é para mim, é para as minhas baterias internas de armazenar energia. E eu postei uma frase ontem nos meus status que diz assim: quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Então, quando a gente busca a questão do tempo, e eu brinco muito, cada dia é único, né, na vida da gente. Por exemplo, eu brinquei com vocês anteriormente que eu vou viver essa experiência dos 50 anos, que chega dia 2, eu vou vivê-la todo dia, porque é incrível como hormonalmente acontece coisas internas dentro da gente, que fala assim, cara, como que isso funciona? E por que que eu não percebi minha mudança com 20, com 30, com 18? Por que que a gente não percebe que essa metamorfose acontece o tempo todo, né? Dentro da gente. Aí chega quase na hora de você ir, que você vai resgatar e buscar aquele negócio. A gente vive num tempo muito esquisito, consciente ou não, na nossa existência. Só que, incrivelmente, Ana e Mike, esse ano, pro final do ano, tanta coisa interna em mim está mudando, não, tipo assim, não não é questão de valores, porque meus valores sempre foram muito bem conscientes. É questão mesmo de postura, de olhar para o acelerar, olhar para as necessidades, para as carências e para aquilo que realmente onde eu estou no meio de tudo isso. Então, tá na praia, com 1 bilhão de pessoas na praia, e eu não estou nem aí para ninguém. Eu estava sozinho na praia. Mesmo que eu estava com pessoas que eu gosto muito, que estavam lá comigo, eu estava sozinho. Eu estava no meio daquele monte de gente, mas eu não estava vendo gente. Eu estava o Fabiano, eu estava andando, eu estava livre comigo. Não estava esperando nada de ninguém, eu desejando nada de ninguém. Olhar para aquela simbologia toda, sabe naquela meditação consciente, aquela meditação acordada? Tava eu, literalmente, o meu eremita, eu, respeitando os meus amigos lá no canto, assim, cara, vou dar um rolê. Só queria estar eu, não tinha gente na praia. Para mim só tava eu, literalmente, quando eu fiz a minha viagem para um lugar mais tranquilo. Então é um ano que eu trago muito isso, embora envolvido em muita coisa, é um ano que eu estou muito dentro de mim. Não é uma introspecção. É muito louco a gente traz isso, cara. E é incrível. Por que que eu estou percebendo isso agora? Daqui a uma semana eu vou fazer 50 anos. Se eu tivesse percebido isso com 30, com 40, minha vida já teria mudado, eu teria, tipo, já aproveitado melhor isso. Embora é a época da minha vida que eu estou com muito mais coisas para fazer. É uma época que eu estaria pensando já na aposentadoria ou descansando. Parece que eu estou começando a viver os 50. Incrível. Parece ridículo, pessoal. Parece clichê, mas acreditem. O despertar de cada um chega no seu tempo. Mas acredita, parece que agora eu sinto, de verdade, que eu estivesse fazendo 35 anos. É incrível isso. Eu não consigo viver a energia de 50, eu vivo a energia de 35 anos. Eu nem falei isso porque parece muito ridículo, mas eu sinto um cara de 35 anos, de fundo da minha alma. E, ao mesmo tempo, trazendo uma maturidade íntima, interna, num nível que eu falo assim: poxa vida, eu vou trabalhar esse tempo demais. Será que é a idade? O que faz dentro de cada um de nós, no nosso tempo, despertar para realmente quem nós somos? O que realmente a gente precisa? Quais são os nutrientes, né? Para a gente ter uma vida saudável em todo o sentido, espiritual, fisicamente, harmonicamente. Então, galera, então um ano extremamente agitado, é um ano terra, é um ano forte, é um ano agitado. O Fabiano está extremamente no nível 230 para cima de agitação, mas ao mesmo tempo calmo. Eu estou usando o 880, eu estou vivendo um extremismo existencial de uma forma assim singular, tão grande, que talvez eu não vou conseguir explicar isso para as pessoas mais próximas de mim. E nem sei se eu vou conseguir entender a forma que eu estou vivendo isso. A calma, a serenidade do meu ancião dentro de mim, a maturidade, mas ao mesmo tempo uma agitação descomunal ao redor de um todo. Então, parece ser bem abstrato, né? Parece ser bem complexo, mas, cara, quando você chegar nos seus 50 ou nesse ano que cada um despertar, espero que não espere chegar até os 50, tá? Mas é uma experiência muito louca. É estar no meio de todos e ser suficiente com você mesmo. Eu acho que resume bem, assim, esse início de ano aí de 2026 para mim. Mas então, Mike, você que é um cara mais vivido, assim, mais velho do que nós dois, que a Ana, como foi para você? Caramba! Olha, eu
eu senti que muito do que você falou e reflete muito do que eu passei para essa virada e do que essa energia tá me trazendo, sabe? Esse ancião com essa calmaria, que eu vinculo muito essa energia do antigo, né? Do meu ancestral mais velho, do que veio primeiro, do que eu respeito muito, ele vem me trazendo essa nova oportunidade, eu acredito, de nesse ano reformular. E foi o que eu escolhi fazer na virada do meu ano. Foi realmente guardar a minha espada. Eu tinha até comentado com a Ana no dia que a gente conversou. A gente falou aleatoriamente sobre isso e eu fui e falei para ela, olha, escutei uma música que falava uma parte bem assim, Ogum, guarde a minha espada agora, que a luta não é mais fora, agora a luta vai ser aqui dentro. A gente veio de um ano muito acelerado e que tomamos enormes decisões e preparamos um chão com múltiplas funções, tudo multifuncional ao mesmo tempo, tudo sendo decidido e feito, tipo, a gente só fez. A gente fez muito e, e preparou o terreno. Então, esse ano de 2026, quando veio para virada, esse ancião parece essa energia veio e falou assim: agora tu vai pegar tudo isso e vai maturar. Tipo, já fez tudo o que tinha que fazer, tipo, você já atirou todas as flechas, abriu todas as portas. Agora nós vamos fazer o quê? Vamos parar, centralizar, vamos equalizar toda essa mentalidade, toda essa força e vamos caminhar. E foi o que eu fiz na minha virada. Eu sentei, parei e falei: olha, vamos voltar à estratégia disso na minha vida, vamos focar nisso, tipo, um pouquinho de cada, para não perder aquilo que eu já tinha começado anteriormente no meu 2025. Eu quero dar continuidade em tudo ao mesmo tempo, mas, porém, sem pressa. Né, que é o contrário do que 2025 trouxe. 2025 trouxe um pouco da pressa, um pouco das opções assim. Vamos abrir o que dá para abrir. Então a gente saiu abrindo tudo, a gente saiu fazendo tudo, porque dava para fazer. E a gente fez, a energia tava aqui, ó, falando, vá, faça. E eu acredito que todo mundo foi. Muita gente se estabanou, muita gente não se estabanou, muita gente teve precaução, outras pessoas, né, pensaram um pouco mais e nem foram. Eu vi que nesse ano 2025 muita gente em vez de pôr o pé para frente, os dois pés, colocou um só, então ficou meio-meio. Alguns não botaram nenhum, ficou para trás. E esse ano de 2026 ele veio fechando esse ciclo do ano passado, que é o quê? Agora vamos parar, que eu senti o quê? Os ancestrais chegaram. Vão trazer esse conhecimento, vão trazer essa opção de você se resguardar, como se fosse um vinho sendo maturado ali dentro de um barril. Agora você vai maturar e aos poucos você vai dar envasamento, aos poucos você vai fazer uma coisa de cada. E isso me trouxe um alívio tão grande que vocês não fazem ideia. Isso me deixou assim, uau! Agora sim, eu consigo fazer tudo que eu gosto ao mesmo tempo, inclusive arrumar tempo para mim, que era um dos meus maiores debates do ano passado, era ter tempo para mim. Hoje, esse ano, eu já tenho programações de tempos para mim, de tirar tempo para fazer o que eu quero e me divertir com esse meu tempo, criar coisas novas. E agora é essa oportunidade, né, de virar esse ano com todas essas emoções, digamos, no eixo ou no cabresto, controladas para que as multitarefas não sobrecarrega o mental, que é a minha maior briga é entre o controle mental e aquilo que eu tenho que fazer, que tem sempre aquele balanço que a gente desequilibra. Então, a minha busca desse ano vai ser sempre, vai ser total essa, manter essa balança e ficar dentro desse 2026 pelo menos até junho, que é essa energia que está me gerenciando aí, essa energia que vai vibrar mais ou menos ali dentro da minha frequência, né? Nanã com Oxalá, com a guarda de Ogum, então eu vou ficar ali, ó. Vamos manter a paz até o meio do ano, pelo amor de Deus, e vamos caminhar. Porque dos 6 meses para o final do ano, a mudança de energia já vai ser totalmente outra. Então vai ser outra perspectiva, que nós vamos falar disso mais para frente, né? Depois que a gente experienciar esses 6 meses aí.
Mas é um pouquinho de cada um que vocês dois viveram. Acho que a gente está sincronizado nisso daí, nessa essa busca do nosso com o todo, sabe? Porque nós somos parte disso, né? A gente é parte do todo, a gente é parte daquilo que existe, daquilo que já passou. E eu acredito que, como o Fabiano falou, eu me despertei agora aos 50. Na verdade, você despertou bem antes, mas agora que você teve a consciência de que, Consciência. porra, isso tá acontecendo, cara. Tipo, caramba, e é tudo ao mesmo tempo. E o mais legal, eu acho, dessa fase, Fabiano, é que você percebeu que você pode e que você consegue sair da zona de conforto e a Ana tá vivendo justamente isso também, que é o quê, velho? Mudança total. Eu vou mudar tudo, eu vou fazer tudo o que eu posso e depois eu vejo como é que vai ser. Então, tipo, a gente muda de fase, mas só depois que a gente muda a fase e começa a caminhar nela que a gente percebe que, caramba, eu fiz isso. E tá tudo bem, velho. Tá tudo bem. A gente tá legal, a gente tá dando conta, a gente só não pode olhar para trás e querer desistir, né? Mas é isso, muitas mudanças vindo para a gente. Eu acredito que esse ano de 2026 vai trazer essa frequência para todos nós, do respeito ao ancestral e dessa mudança com essas energias aí que vai fluir, não só com as nossas energias, mas com o mundo também, né? Falando assim de uma observação maior e mais espiritualizada, Fabiano. Que tal você dar um spoiler pra gente aí das suas frequências energéticas, do que trouxe, quais são os regentes que vai vir para sua casa, para sua vida, quais são os orixás que vai te reger? Bom, né, como nós sempre falamos, né, cara, nós respeitamos tudo e todos ao nosso entorno, porque eu acho que isso é importante. E você falou uma coisa importante, cara, que esse ano, como eu sou muito, só para te complementar, eu sou muito criança, na verdade, eu levo as coisas com muita leveza, com muita brincadeira, vamos dizer assim, mas com consciência. E é um ano que, engraçado, que chama muito nós, eu deixei isso bem claro para todo mundo próximo, é um ano que chama, nós temos que saber separar algumas palavras. A gente que é terapeuta, nós ressignificamos várias palavras, talvez para facilitar o sentido e tirar o peso, que às vezes uma palavra que traz sentidos nos faz sentir internamente. E uma das coisas é, esse é um ano que está chamando para a gente o adulto. Sabe quando é diferente? Todo ano, na verdade, deveria ser todos os nossos dias, mas é um ano do singular. O que é o singular? Não é o ano do egoísmo, tipo assim, vai se danar o outro ou não. É um ano que, se você não olhar verdadeiramente para você, internamente para você, e não é que as outras pessoas ou coisas sejam um segundo plano, mas tem que ter um primeiro plano. Então, é um ano que, se você não olhar primeiro para você, eu acho bonito, gosto muito da história, quando a Ana bateu no peito, e principalmente sendo mulher, não sendo preconceituoso, mas o mundo que nós vivemos hoje, eu vou olhar para essa liberdade, para o empoderamento feminino, pegando isso como exemplo, como as mulheres estão crescendo cada vez mais, ocupando os seus espaços globalmente falando. E quando nós buscamos olhar para essa sombra direto, olhar para o meu singular, trazer o meu adulto, bater a responsabilidade do meu peito, porque não é culpa do outro, nunca foi culpa do outro. E nós fomos criados, Mike, eu gosto muito de falar isso, espero que os colegas, independente de religiões ou crenças, entendam. Nós fomos catequizados para servir, nós somos catequizados para obedecer, para seguir um conceito que alguém quer impor o tempo todo, seja religiosamente, seja politicamente, seja, às vezes, até mesmo ancestral. Eu bati muito no final do ano, uma coisa que eu venho falando muito, uma coisa tão, dentre as coisas simplórias, por exemplo, por que há 30, 40 anos atrás, se você comesse manga com ovo, você morreria, abacaxi com manga, você morreria? Por que isso era uma lei? Por que era, literalmente, não podia comer manga com ovo, você ia morrer. Chupar abacaxi com leite, você está doido. Como que isso mudou? Se nós parássemos para entender na evolução e também na evolução, amigo, como a gente ficou acabestrados a um sistema ou algo que alguém ou alguma coisa tentou nos reduzir ou nos minimizar da potencialidade, pluralidade existencial do homem. Porque tudo é duo. Existe 50% só. Se não fosse, cara, por que existe noite e dia?
a noite e o dia não se barganham. O que é dia, o que é noite. Só que alguém ou alguma coisa tenta enfiar em nossos orifícios o tempo todo uma verdade que não existe. Uma matrix criada vai saber por quem e por qual motivo. E quando você quer libertar disso, como isso toma conflituoso internamente? Eu estou pecando? Eu vou para o inferno? Será que eu posso? Como eu vou ser visto? Então, quando a humanidade começa, e cada vez mais agora, com todo respeito à evolução, que para mim parte dela é involução da tecnologia, cada vez mais nós estamos deixando, afastando o humano, o sentimento, o real, indo para aquela fantasia que já foi criada, mesmo que arcaica e primitivamente lá atrás, agora está cada vez mais sólida. Eu consigo conversar com meus amigos muito mais por telefone do que a gente está na mesa de um bar. Então, está desumanizando. E quando a energia do ano traz para o eu, a energia do ano está trazendo para o seu singular. Bate no peito, seja você o seu humano, seja sua dor, seu amor, seu sonho, sua frustração. Olha para aquilo que você quer, para aquilo que você deseja, não transgrida. Porque, mano, cada vez mais menos humanos serão produzidos, falando ridiculamente, cada vez mais não vai ter mais humano, vai parar de produzir seres humanos, ou seja, a relação de homem e mulher vai diminuir, não é só por causa da afetividade, não, estou falando do convívio social mesmo, porque a robotização está chegando para tirar isso da gente. Você não sente mais falta de um abraço, de um beijo, de um carinho. Você pode encontrar uma máquina que vai estar lá só para te obedecer e te satisfazer, mas ela não está te satisfazendo. Ela está te transformando, transmutando você. E a energia do ano, como é movimento, traz muito isso. Cara, traz para o agora. Lembra o tempo que eu falei? A energia do ano traz para o agora. Bate no peito. Seja você o seu, não seja um robô humano, não seja um robô de carne. Não seja aquele lá, tô nem aí para nada. Não, mentira. Para de mentir para você. Só que se a humanidade não olhar para isso, continuar achando que a tecnologia está salvando, não, cara. Nós já convidamos a máquina para fazer parte da nossa vida, sendo que a máquina não tem alma, mas nós estamos humanizando a máquina. Não é que esteja errado. A questão de que hora que você vai te achar no meio disso? Que hora que você vai sentir falta de um ser, de um calor humano, de um próximo? Isso chama, esse ano chama muito para isso, então, singular. Se eu posso pegar as conveniências de ter a robotização toda a meu favor e o atrofio, quanto isso me custa? Quanto isso custa hoje da minha mente? Quantas pessoas hoje escrevem uma carta? Entende? Quando eu busco por humanização, é para a gente transformar isso, porque vai acabar, fato. Já foi decidido que a gente vai ser extinto, mas não por fogo, por água. Não, mano. Nós estamos transformando, estamos cedendo a nossa mente racional, supostamente, para um robô, para uma máquina. Então, daqui a pouco, o que você vai fazer, já estamos fazendo sem sentimento. Você faz por uma necessidade, seja ela fisiológica, seja ela emocional. Nós estamos transcrevendo a nossa carência. Você tem uma carência de verdade ou você tem uma vontade? O que te faz falta hoje verdadeiramente? É alguém para abraçar, para beijar, para conversar? Ou alguém que ocupe o seu tempo para que você não perceba onde você está no seu tempo e espaço? Então, é um ano, cara, de trazer você para pensar. É um ano de 880, é um ano, para mim, onde é o racional que comanda, não é o emocional. Se você ficar, eu estou sendo bonzinho, Deus vai me ajudar, não vai, você vai se lascar. É um ano de barganha. Quanto custa? Olha, eu quero isso, qual o preço? Eu consigo comprar, eu consigo pagar? Eu quero estar. Amizade, cara, é uma coisa muito legal. Não, amizade tem interesse, sim. Cara, se você não me oferta nada, eu não tenho nada, você vai me encher o raio da paciência, para que eu vou querer sua amizade? Para que eu vou ficar perto de alguém que não me oferece nada? Faz sentido? Não faz. Então você tem que saber quanto você custa e quanto você vale. Então é um ano de extremismo, sim. Eu não gosto do extremismo do 880, mas é um ano quanto me custa, quanto me vale. Eu quero isso. Eu estou pronto para pagar? Eu vou dar conta disso? Então, cara, é um ano é um ano de 880, é um ano do racional, é um ano do adulto. Criança ganha bala, adulto ganha dinheiro. Não é um ano você fica, mas coraçãozinho, que dó daquele. Enquanto você tem dó de alguém, ninguém vai ter pena de você, porque a robotização e o sistema da energia já está causando tudo isso, consciente ou não, em todos nós. De uma forma prática, assim, sendo bem
tentando ser comedido nas palavras, mas, cara, mas não dá. Agora vou brincar. Tem 50 anos, não dá mais para ser comedido, cara. Já deu. Isso É aí é tipo isso. verdade. É, eu, eu vejo assim, dentro do que você falou aí, Fabiano, de boas intenções o inferno tá cheio, né? E Exatamente. essa humanização que nós estamos dando para essa revolução tecnológica que nós estamos tendo, principalmente, né, com as recentes abertura ao público que teve toda a tecnologia, é, o humano está ficando, está sendo reeducado, né, a pensar menos, como O se já humano não está sendo tivesse. robotizado e o robô humanamente. Tá invertendo. Mas isso, na verdade, já vem acontecendo há um bom tempo atrás, né? Sim. Eu acredito que, como esse ano vem trazendo essa nova percepção, a gente tem que olhar para o outro lado dessa versão, que é o quê? A nossa reeducação tecnológica, até onde nós devemos utilizar aquilo que deve ser usável e amar aquilo que tem que ser amável, né? Porque tem coisas que têm preços e tem coisas que têm valores. Então, Valores. nós, como humanos, temos valores, né? E mercadorias, tecnologia tem preços. Então, a gente teria que nos reeducarmos, eu acredito, nesse ano, a como utilizar essa tecnologia ou como utilizar essas novas oportunidades que nós temos de evoluir junto ao nosso favor, né? É aquilo que você disse, né? Precisamos de troca e isso intercala com todo mundo, né? Muitas pessoas misturam o que o humano é com a tecnologia, no sentido de que não valorize coisa e tal. E eu super concordo que a frieza vem tomando cada vez mais espaço, né? As pessoas estão se escondendo dentro da tecnologia, dentro das máquinas, para poder fazer o mal, falar o mal, ou ser quem são, e usar a defesa de que é a tecnologia, né? O mundo está mudando, então você assim não é, tá todo mundo aí vivendo uma fase de introspecção, muitas pessoas não sabem lidar com isso. Muitas pessoas não sabem lidar com a solidão, não sabem lidar com esses momentos que a vida está obrigando ele a ficar sozinho para ele dar uma reeducada mental. Mas, Ana, qual que é a sua visão sobre isso daí? Olha, eu vejo muito que tem muita gente falando sobre despertar de consciência, né? Eu acredito que existem vários níveis de consciência. E um desses níveis de consciência são os que estão sendo despertos agora, neste ano de 2026. Como eu estou em bastante movimento, eu tenho encontrado bastante pessoas, e muitas pessoas elas estão assim acordando, né, para aquilo que aumentando o nível de consciência, na verdade. Eu não vou falar acordar, mas elevando o nível de consciência, Levando. né? E a partir dessa elevação de nível de consciência é onde eu me coloco no mundo, é quem eu sou no mundo. Então, essa introspecção que todo mundo está vivendo por conta da fase tecnológica, inteligência artificial, agora não aguento mais ouvir o tomate falando, pão falando, sabe? Aquelas coisas no Instagram, tem bastante coisa assim, que é com inteligência artificial agora, que pode trazer sim educação, né, para as pessoas, é um lugar de informação, e eu acho que informação nunca é demais, né, mas essa introspecção que está sendo estimulada agora por conta das redes sociais, né, coloca a pessoa numa angústia onde ela tem que se localizar no mundo através do ponto de partida que é ela mesma. Então, eu estou percebendo que algumas pessoas têm elevado aí o nível de consciência e têm mudado, aproveitado essa coisa da energia e falado assim, vou encerrar isso aqui, vou começar outra coisa, porque não tem nada a ver isso que eu estou fazendo, porque eu não estou feliz dessa forma, porque isso não é legal para mim, né? Então as pessoas elas estão agora aprendendo a se escutar. Elas não estão mais escutando, porque tem muita informação. Então se você escuta todos os lados, né? Isso daí vai te deixar maluco. Então ela está aprendendo a se escutar. E quando ela aprende a se escutar, ela confronta o mundo.
Por quê? Porque é eu por mim, eu comigo mesma, né? Eu em primeiro lugar, e o que os outros pensarem de mim, eu não posso me doer mais, porque eu estou nesta angústia, né, e nessa tristeza por conta do que eu acho que o outro pensa sobre mim, do que o outro vai falar. Então, eu estou vendo, né, que tem aí uma consciência se elevando para ser mais autêntico, né, no mundo, porque é muito difícil ser autêntico. Somos julgados o tempo inteiro. Nas redes sociais somos mais ainda. Temos medo de nos expor e temos medo também, né, de nos isolarmos. Então, assim, como que está esse meio caminho, né? Onde que eu fico no meio de tudo isso? Eu me isolo porque eu vejo gente fazendo assim. Eu queria morar no meio do mato e não usar celular, é, e só viver na natureza e tá tudo bem, né? Mas, poxa, somos seres sociáveis, né? Se socializamos bem ou mal, tanto faz, mas somos sociáveis. Então, nós temos que aprender a socializar e estar no mundo, né? E primeiro, essa introspecção, né, Mike, que você disse, ela é importante para você se alinhar com quem você é. E isso vai mudando sempre, né? Então, talvez eu me alinhe agora com quem eu sou, mas daqui a um ano eu já não quero mais as mesmas coisas, então eu tenho que aprender a me escutar novamente. E uma das coisas primordiais, onde eu aprendi através da meditação, né, que é aprender a escutar o corpo. Então, às vezes, eu não preciso nem pensar o porquê, se isso faz sentido ou não faz sentido. Esse lugar aqui eu me senti desconfortável. Ah, então tá. Por que que eu senti desconfortável? Em que momento eu me senti desconfortável? Ah, foi quando fulano falou tal coisa, foi quando fulano fez tal coisa. Ah, então isso daí, né, mexeu o quê em mim? Entendi. Então, talvez não esteja sendo recíproco, que é o que o Fabiano falou, né? Talvez eu esteja dando demais aqui, né? E o outro não está dando tanto. Então, isso me traz desconforto. Eu não questiono mais o meu valor, porque eu aprendo a sair para dar aonde eu também recebo. Então, eu não fico mais no mesmo lugar, né? Então, esse movimento ele acontece através da consciência de escutar-se si mesmo. Não pedir opinião, ou nem falar com o terapeuta para perguntar para o terapeuta o que que ele acha, né? Mas é entender a si mesmo para poder fazer os movimentos que são necessários, porque esse ano é abertura de caminho, é movimento, né? E é alinhamento consigo mesmo. Então, você vai fazer isso, quer queira ou não, né? As possibilidades e as oportunidades, elas vão aparecer e você vai ter que fazer escolhas, né? Para que caminho você está seguindo, que você está indo? Você está se afastando mais de quem você é ou você está ficando mais perto de quem você é? Então, eu acho que é um pouquinho por aí. É Faz uma muda, sentido para vocês? É, faz muito nossa, sentido. faz muito sentido. Ô, Mike, só para completar uma coisa, eu queria falar uma coisa Ah, aqui, porque me veio, cara. É, deixando bem claro para os nossos colegas e para todo mundo, em nenhum momento, quando nós trouxemos esse bate-papo nessa temática, nós não estamos denegrindo a tecnologia, não estamos falando mal e somos gratos a ela até por nós podermos estar fazendo esse trabalho, tendo esse bate-papo, podendo fazer essa interação. Nós somos muito gratos à tecnologia, a todos a parte benéfica que ela produz. É quando nós trazemos esse tipo de bate-papo e reflexão, que é de cada um, acho que é para cada um vai refletir, é para a gente entender algumas coisas que é importante. Como eu falei muito no começo, a diferença, por exemplo, eu brinco muito com um colega meu falou, Fabiano, para que eu preciso de um pet hoje se eu tenho Alexia? Entendeu? Então, é para a gente entender nos nossos viés como está criando sutilmente os nossos atrofios, mas em um momento nós estamos aqui para combater tecnologia, não estamos contra nada. Estamos fazendo um papel de conscientizar e refletir, de reflexão para todo mundo. Porque a pessoa brinca comigo, Fabiano, para que eu preciso hoje da sua sensibilidade espiritual? Você vê tantas encarnações. É o que um colega meu falou. Você passou não sei quantas encarnações para ter essa sensibilidade psíquica e mental que você tem. Beleza.
Hoje você acessa, você conversa, você tem uma facilidade psíquica. Eu vou lá na IA e ela me faz a mesma coisa que você faz. Então, você entende quando é legal quando alguém fala isso assim, mas tecnicamente, rapaz, eu fiquei meio sem ação, porque tá, a pergunta, quanta encarnação você demorou para chegar com essa clareza mental e psíquica que você tem? Cara, quanto tempo tem que a IA chegou aqui e ela já faz aquilo que você já faz com tanto, com menos esforço, com menos concentração, com menos disciplina que você faz. Só que isso nos faz refletir, cara. De novo, não é negativando, e nem é para a gente entender como está a humanidade, estamos sendo realmente tragados, porque há uma diferença muito grande, isso eu quero deixar bem enfatizado. A diferença, quando, assim você e a Ana falou, eu trouxe a palavra singular, vocês trouxeram a palavra introspecção, mas entre seu singular, olhar para você, trabalhar a nossa introspecção de crescimento com o isolamento. Então, essa forma que a gente está falando, nossa preocupação aqui, meus colegas e demais, com o isolamento que nós estamos criando em nós mesmos, enquanto humanos ainda pensantes, Então, racionalmente falando. Porque está criando esse isolamento, Mike. É essa a atenção que eu queria chamar em nenhum momento que a gente está aí fazendo campanha contra a tecnologia. não, jamais. Tecnologia é a nossa aliada e tem que ser. Mas Literalmente. como aquilo que eu falei antes também, a gente tem que valorizar aquilo que tem valores e dar preço àquilo que tem preços. Nós, como pessoas, não, eu acredito que nós não devemos e não podemos nos colocar na posição de nos isolarmos ao ponto de usarmos a tecnologia para suprir a necessidade que um outro humano pode nos causar. Até porque a nossa experiência aqui, enquanto encarnados, é viver uns com os outros e se adaptar a isto. Esta é a missão de todo ser humano encarnado na Terra. Você tem que se adaptar a isso, às mudanças, aos outros e aquilo que o outro vem nos trazendo, né? Então, a tecnologia, ela é algo produzido por nós, pelos humanos, através, obviamente, de várias comunicações, né, extras que vêm de outros locais, de outras pessoas, eu acredito que da espiritualidade, tanto do lado bom quanto do lado oposto. Então temos só que tomar cuidado, né, de não suprir a falta que nos caiba com tecnologia que nos esfria, né? Temos que saber só colocar esse ponto de vista. Mas eu acredito que todo mundo também que vai ver isso daqui é maduro o suficiente para poder entender, né? E se não for, não tem nada que possamos fazer para poder mudar o pensamento dessa pessoa, a não ser dizer melhore, né? Vai buscar melhoria. Somos três terapeutas aqui, pode escolher um dos três para poder bater um papo. A gente, sua sessão, e falaremos sobre isso na próxima semana. Partilha com a gente, na verdade, né? Aqui comigo, com a Ana, com quem ver a gente, sobre o que o Aprendiz do Caminho, né? A sua casa aí, a sua regência, está trazendo dos orixás regentes para esse ano, quais são as temáticas que você tem, ou quais são as observações, percepções, espirituais. Mas ele está regendo, são os três orixás regendo esse ano. Por isso eu falei muito sobre o 880. É Ogum, é Nanã e Ogum, Nanã e Exu, que está de frente para nossa casa. E achei muito legal que eles trouxeram recados bem específicos. Como eu não lembro de cabeça, eu estou tentando achar aqui só para me ler exatamente o recado bem técnico, assim, para ler, para ficar mais tranquilo, assim, para ser bem mais prático, as notícias desses três orixás que eles mandaram para gente. Só não sei aonde que está, nem para quem que eu mandei esse Peraí que eu vou trem. te... Eu acho que eu Eu tenho. te mandei. Sim. Você quer falar você sobre eles e eu faço comentários? Você quer você ler aí? Pode ser. Pode ser? Lê aí, fica mais Vamos fácil. lá. Vamos começar na nossa mais velha, que é a Nanã. Os recados que veio do Aprendiz do Caminho esse ano da regência, na regência de Nanamburuque foi: considera-se um ano peculiar, a lama e o barro, o nascimento e a morte, o fim que gera o começo, encerramentos e fechamentos de ciclos de forma consciente e sábia,
reforçar neste ano o despertar do ser adulto, que falamos um pouco antes, né? Pedindo Uhum. amadurecimento diante dos acontecimentos terrenos e espirituais. Afirmar a necessidade de respeitar o antigo sem esquecer de que tudo tem o seu tempo. Honrar o antigo e romper padrões herdados. O que não cura se repete. Propõe a reflexão. O que no meu passado fortalece o meu futuro? Considerar um ano de força, mas alertar para que ele não seja utilizado excessivamente, priorizando a força da sabedoria e não do embate. Eu acho que eu entrei nessa daí no guardar minha espada. Ensinar e aceitar despedidas e ter coragem de deixar ir. Encerrar ciclos é um ato de amor próprio. Ogum vai trazer as decisões e coragem, e Nanã vai trazer as reflexões e responsabilidades. Vamos falar então primeiro aí de Nanã, depois a gente fala de Exu e Ogum. Pode ser? Uhum. Ok. Pô, claro, claro. Mas, tipo assim, seria muito bacana, Mike, que você ou a Ana. Não sei eu não acho que eu não mandei para Ana esses tópicos aí. Não sei se eu mandei para ela. Mas, tipo assim, eu queria muito ouvir também, porque é muito peculiar de cada um, como nós conversamos anteriormente. A interpretatividade, como isso é conectado na verdade de cada um, é muito, assim, muito único, né? Eu queria muito mais ouvir a Ana e você, o que vocês acham desses recados primários aí que Naná nos manda, trazendo o adulto, que você vai ver o tempo todo, os três enfatizando, seja o adulto de sua vida, que é o grande resumo. Mas eu queria ouvir vocês e tal, cara, primeiro, assim. Nesse ponto de vista aqui de Nanã, sobre a lama e o barro, eu acho que eu vim nesse meu renascimento. Como o Fabiano falou, o despertar veio agora aos 50. O meu acho que tá vindo devagarzinho também, assim, o despertar para não só o meu eu próprio, mas para aquilo que eu faço comigo mesmo, que tá sendo uma das partes mais, das batalhas mais brutas que eu tenho travado nos últimos anos, né? Como um bom filho de Ogum, e eu venho travando essa batalha com minhas outras versões, principalmente a minha versão do lado de Nanamburuque, que também é uma regente da minha coroa, né? Essa transformação de aceitar, respeitar o ancestral é algo que vem batendo muito forte para mim. E eu acredito que nesse ano de 2026 vai ser o que está destravando mais as minhas conexões, esse respeito com os ancestrais. Porque quando a gente fala desses respeito com os ancestrais, muita gente pensa que é só pai, mãe, avô e avó. E, e não é, né? Quando eu falo dos meus ancestrais, obviamente eu falo dos meus companheiros de terra, respeitando as limitações de cada um e o entendimento de cada um deles, mas eu trago bem mais para minha ancestralidade geral, que compôs toda a minha genética, todo o caminho para que eu chegasse aqui. Ah, então, eu trago muito esse ano o respeito daquilo que eu ainda não conheço, mas que é meu, que é as minhas forças que me sustentam nos momentos de maiores necessidades ou nos momentos de maiores apertos. Eles simplesmente aparecem e falam: olha, vamos equalizar, vamos cuidar disso, vamos cuidar daquilo. Então, essa minha luta com essa parte está sendo muito boa e está sendo um conhecimento desbravador na meu campo de percepção para esse ano de 2026, eu acredito que vai trazer muita mudança interna neste campo, até de conhecimento, de trazer novas oportunidades e campos a, a se abrir, né? Principalmente do conhecimento, né? Como é um ano de tecnologia, temos que lembrar que todo conhecimento, quando ele é moldado, quando ele é ampliado, ele se torna muito mais útil quando você o conhece, os pontos fortes e negativos, né? E trazendo isso para o meu campo de percepção, conhecendo minhas fraquezas e ampliando meu conhecimento, eu acredito que Nanã vem me ajudando a fazer essa maturação. Tipo, não é porque você sabe que você tem que fazer, não é porque você tem a possibilidade de agir que você vai agir. O saber esperar também é muito importante, né? O ter a paciência e o esperar que as coisas se resolvam por si só, porque tem as linhas do destino que também tomam seus próprios é, que tomam seus próprios caminhos para se curar, né? Que é o que o Nanã
me ensina ao longo dessa minha jornada de conhecimento e de respeito à minha ancestralidade é o que eles têm me trazido. O respeito ao ancestral vem me ensinando cada vez mais a quem eu posso confiar e como isso está modificando a minha vida, né? Porque o respeito ao ancestral é respeitar o meu passado também é o meu ancestral. E as minhas experiências, eu acho que é o que vai fazer o meu ano de 2026 ser diferente, que vai fazer o meu ano de 2026 ser reflexivo no sentido interno e ser revolucionário no sentido externo, no sentido de trazer para fora aquilo que está acumulado dentro, que é uma das coisas que minha terapeuta falava muito comigo. Tem muito conhecimento acumulado e pouca ação sendo tomada. Então, agora, o ano passado abriu todas as possibilidades e esse ano a gente vai começar a fazer esse conhecimento sair para fora, dentro do meu caminho, que eu acredito que é o que muitas outras pessoas também vão passar. E isso é interno, né, gente? É um ponto de vista meu. Cada um vai viver a sua maturação do barro de forma diferente. E uma parte muito bonita que eu achei dessa observação que o Fabiano colocou, que veio de Nanã, é considerar um ano de força, mas alertar que para que ela não seja utilizada excessivamente, que é o que nos causa a sobrecarga, né? Ou o que pode nos causar sobrecargas é, e cansaços externos que a gente não precisa. Então, isso é muito importante, saber aonde utilizar a força e saber onde parar de forçar, né? Priorizar o que a gente conhece de sabedoria para fortalecer o nosso caminho, né? É muito bom. É, e isso tudo nos remete aos pontos finais aqui, que é o ensinar e aceitar despedidas. Que é a coisa, eu acho que Desapego, né? mas é uma coisa tão natural para mim, despedidas e desapego. Ou Eu acho que singular. desde que não modifique a minha estrutura ou desestabilize, que eu acho que, né, é uma charadinha essa parte, deixar aí, desapegar. É assim, deixa aí, deixa desapegar antes que. Então, tipo, eu tenho tomado essas minhas decisões de que antes que isso me desequilibre, eu já abro mão e falo, olha, para mim não dá, não é o que eu quero, não é meu objetivo, não é o meu caminho. Então, tipo, se não é meu, não vou me misturar no sentido de Muito que bem. tá ali, eu pego, acolho, mas eu te devolvo. Não vou. É o que eu tô Bom. trazendo pra esse ano e é o que eu quero fazer. Naná vai me ajudar que eu vou conseguir. Não misturar, né? Não deixe a água do outro, né, amolecer o seu vaso, né, amolecer a sua lama. Deixa o seu formato, o seu formato, aceita o seu formato, cria e se module da melhor forma que você conseguir. Eu acho que é o ponto mais importante. Ana, o que que você acha? O que que tu acha? Concordo com tudo, né? Com isso que você trouxe, que o Fabiano trouxe. Eu acho que a única coisa que eu posso complementar em questão da ancestralidade, né? E que às vezes a gente precisa romper ciclos que estão se repetindo por gerações e que pensamos que somos isto, né? E estamos apenas repetindo porque não nos questionamos do porquê agimos e pensamos assim. Então, né, esse ano, essa força aí de Nanã traz assim, olha para o teu passado, né, mas não olha só para a tua vida, olha para aqueles que te colocaram ao mundo, né, coloque Quem veio primeiro? isso, quem veio primeiro. Então, assim, meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, meu bisavô, minha bisavó, porque um foi passando para o outro. E aí chega aqui e o mundo mudou, né? Algumas coisas aí por conta da tecnologia, né? Existem aí os valores, né? Antigamente eles eram mais rígidos, A hoje aí tem metamorfose, uma né? luta, A metamorfose isso, natural. isso. Então, assim, aquelas coisas que não fazem mais sentido, agora elas estão sendo questionadas. Então, assim, eu não sou mais obrigada a casar, a ter filhos e ficar nesse relacionamento, mesmo que ele não seja bom, até o final da minha vida, né? Então, hoje já não é mais isso, não tem mais esses valores. Mas também os valores que estão se criando
eles estão assim numa modernidade que é o que falam, né, de modernidade líquida, onde a gente não precisa mais se manter dentro de uma relação e não quer lidar com a responsabilidade de estar diante uma, né? Então, essas questões, elas vêm para nos cutucar. E essa energia de Nanã, né, mostra assim, peraí, o que é que eu estou trazendo da minha ancestralidade que não é meu? O que que é meu, o que que não é meu? E aí existem essas rupturas, né, de consciência, né, porque eu acho que eu até ouvi alguém falando assim, ah, minha mulher, ela sempre quando ia cortar o frango, ela cortava a coxa de uma forma lá que eu não sei como. Aí eu perguntei para ela, ela falou que ela não sabe porque ela faz da mesma forma porque a mãe dela faz. E aí ela perguntou para a mãe dela por que que a mãe dela corta assim, e a mãe dela falou que ela também não sabe, que ela faz assim porque a minha avó faz, né? E aí quando foi perguntar para a avó, né, o porquê que ela corta daquela forma, ela falou que ela cortava daquele jeito porque era para caber dentro da panela dela. Aham. Então, para Legal. você ter noção, né, que a gente vai repetindo as coisas sem se questionar, e aí agora, né, essa pessoa que se questionou sobre um corte do frango, ela não precisa mais cortar porque na panela dela cabe inteiro, né? Então, é mais ou menos isso que a gente tem que fazer, é olhar para ver o que é que faz sentido para a gente. É Porque se a gente perfeito. estiver só repetindo, né, aí é só uma repetição sem sentido. Então, quando eu falei de elevar a consciência, né, que aí Nanã traz essa energia do adulto, né, o adulto tem consciência. O adulto tem que ter consciência, né? Não é igual a criança. Ai, o que que é a morte para uma criança? Ah, virou uma estrelinha no céu, vai estar sempre no seu coração, né? Você não vai poder ver mais, mas quando você olhar para o céu vai estar lá, né? Aí você vai falar assim para um adulto de 40 anos, não vai, né? E aí, né, e aí entra naquela consciência, né, depois de, ai, morreu, acabou, né? Aí depois entra naquela consciência onde você vai colocar suas crenças, né? Que não existe o certo e errado, né? Mas quais são as crenças de cada um do que é a morte? E independente se tem uma vida depois ou não, a morte é o fim, né? Então, para mim, encerrou. Então, como que eu lido com os finais? Né? Isso é uma questão de que quem tem que lidar com isso dos finais com consciência é o adulto. Então, eu acho que Nanã traz essa energia e é por isso que essa consciência ela está sendo mais elevada aí para algumas pessoas, né? Não vamos colocar todas. A gente se depara aí com pessoas que não têm a mínima consciência do que está falando e tá tudo bem. A gente não tem que mudar o mundo, né? A gente só aceita e tá tudo bem. Sim. Perfeito. Perfeito, não? Muito pertinente sua colocação. Achei lindo esse negócio da panela. Não é? Adorei. A Adorei a Ana panela. a Ana tem um jeitinho de lembrar das coisas maravilhoso. Ó, adorei a panela. Muito. Mas e para você, Fabiano? Como que você tá vendo essas percepções que Nanan trouxe aí para esse ano? Primeira coisa, é bem pessoal, Fabiano CPF, tá? Eu sempre tenho uma birrazinha com o Nanã, porque eu acho porque nas minhas crenças travadas e arcaicas primitivas, sempre achei Nanã muito tradicional, muito ali, muito apegadinha, muito atolado na lama. E nos últimos anos, eu acho que ela percebeu a minha visão, a análise sobre ela, ela vem me estapeando, ou lambuzando a minha cara. Começa por aí, cara. Te colocou no Nanã, barro. nossa senhora, lambuzou de pé a cabeça. A gente vem descobrindo ao longo, até mesmo das nossas próprias crenças ou religiosidades ou práticas nossas, que cada orixá traz um simbolismo, uma linha que traz ali as suas características primárias, mas cada vez mais eu descubro que Nanã não é tão tradicional como a gente acha, como a gente colocou. A gente acha que o velho é antigo, que o velho é parado, que o velho não tem tendência, que o velho não inova.
E é ruim, eu trago isso agora pensando, cara, eu não vou aceitar que alguém falar que eu estou ficando velho e que eu vou ser excluído da sociedade ou Ah, do meio de movimento. Não vou aceitar essa parada, porque não é real. E Nanã vem trazendo isso pra gente, cara, entendendo o que que é o tradicional. Só que ela vem trazendo uma coisa que eu achei muito legal. Nós estamos falando valores e preço. Nanã traz para mim valores versus extremos. uhum, Porque como a Ana trouxe, valores é aquilo como você consegue trazer num acompanhamento, numa evolução. Extremos é quando você coloca uma verdade absoluta que ela não existe. exato. Não existe absolutismo nesse mundo que a gente mora, habita, ou estamos de passagem, sei lá o quê. Não existe absolutismo. O absolutismo foi uma crença criada por. Vai saber por quem ou por quê, mas ele não existe. E Nanan traz essa consciência para a gente dessa linha tênue entre valores e extremos. E, como você mesmo falou, de apegos ou não, ou consciência. É entender em qual lugar que a gente está no momento atual da nossa vida. Então, e a gente foi criado um sistema de que rico é rico, pobre é pobre, preto e branco. Tá... Não, cara. Na verdade, no final, como a Ana falou, todos nós perdemos. Eu gosto de falar essa frase porque ela é forte. No final, a gente não ganha, porque todos nós morremos. Então, existe uma perda, querendo ou não, independente de classe, cor, religião, sexualidade, o que for, no final é único. Se unifica o retorno. Chama-se o retorno. A diferença é que nós deveríamos olhar muito mais para o processo de um progresso, de uma vivência, vivenciar, do que ficarmos presos esperando o enfático, que é o final, que é Exato. onde todos nós perdemos, onde se unifica. Então, não traz. Aqui, vocês querem ficar presos aonde? No seu sonho de um futuro, lá no passado, ou você quer viver o seu presente agora? Eu falei assim, danada. Porque eu passei o tempo todo vendo você como uma velha sentada com a saia furadinha, rasgadinha, com um pilão na mão. E agora você me traz diversas vertentes de modernidade, de vida, de vivacidade, aberta, disposta a diálogo, a movimento. E por que, que ninguém me ensinou isso lá atrás, há 30 anos atrás? Entende como a gente também não está pronto. A descoberta dos nossos degraus é no dia, é no agora. Então, Nanã, para mim, traz a modernidade consciente. Para mim, Nanã traz o agora, a consciência do olhar sobre mim e a minha existência no todo, no agora. Eu resumo muito isso, porque eu fiquei bem bravinho com ela, porque que ela deixou eu criticar ela a vida toda e agora que ela veio me lambuzar. Essa é a grande É. verdade. Mas você não acha que, dentro desse contexto aí, eu acho assim, que o ancestral, o antigo, eu tenho muito respeito grande em Nanã, não só porque é uma das minhas regências de cabeça, de vida, mas porque eu aprendi que o começo de tudo também vai ser o fim de tudo. Então, pra mim, eu trago essa frase, tipo, o começo é o fim. Sempre. Pra mim, isso não tem discussão, porque o ancestral teve a sabedoria da criação. Cara, se foi criado não do nada, mas dentro dessa nossa concepção, do tudo que tinha De um propósito, né? veio pra Foi isso, criado baseado em um propósito. Foi criado exato. baseado em um propósito. Então, É um tipo, o propósito. antigo ainda tem muito a desenvolver. Obviamente, todo mundo tá no desenvolvimento, toda a espiritualidade, todo ser habitante dessa terra e próximo dela, a gente tem desenvolvimento, mas que o começo é o fim, isso é inevitável, né? E Nanã vem mostrar isso daí. Isso é bom pra você, Fabiano, parar de pegar no pé dos velhos. Não, agora eu tô indo pro time dos velhos, por favor, não pego mais, você tá doido? Sou besta? Você entrou na terceira idade, né, meu querido? Literalmente, filho. Ótimo. Aí então. é, Nós vamos falar de Exu, aí, e por último Ogum, que Ogum vai ser o corta-espada. Vamos falar então da segunda regência. No meu campo veio Oxalá, mas o meu Oxalá tá muito vibrado com Nanã, né?
porque a única diferença que teve é que Oxalá tá me trazendo essa calmaria do ancestral, né? A minha ancestralidade veio na linhagem dele. Mas vamos pular então pro tema do Fabiano, que foi Exu, né? Aí, de Exu, o que o Orixá mandou foi: as temáticas foram: permanecerá Eu como adorei. regente. Hã? Eu adorei que a Chu falou. Já só deixando um spoiler já. Pode falar. Permanecerá como regente para dar seguimento ao acordo realizado em 2025. Lembrando que Exu não foi embora, né? 2025 nós falamos que Exu ficaria com Oxum e ele ficou até o final do ano. Então ele vai continuar o acordo realizado no ano de 2025, ou melhor, ele vai dar continuidade ao trabalho. E eu já esperava isso, porque Exu sendo quem Exu é e trazendo o que Exu traz, eu falei, impossível que ele vai abandonar o barco no meio do pivô, ele vai ficar para trazer mais, mais mudanças. Mas ao mesmo tempo também um pouco perigoso, né? Não perigoso no sentido é, de ser algo ruim, mas perigoso no sentido de ser alertivo pra gente, porque eu acho que Exu mexe muito nessa questão política do mundo e essas transformações aí tá E o sendo um pouco imediatismo, né? assustadoras. E o imediatismo também. Estão sendo mudanças muito dramáticas, mas enfim, vamos lá. Exu trouxe isso, ele trouxe. Não sou milagreiro. Se você não decidir sobre o que quer, não espere que eu faça por você. E depois ele trouxe. Ressaltar que pessoas indecisas enfrentarão mais dificuldades, pois nada anda sem decisão. Quem não escolhe um lado ou caminho permanecerá parado no meio da encruzilhada. Eu adorei isso, parece que foi direto pro Fabiano essa daqui, sabe? É, foi Olha, bem, foi muito boa, não foi, Fabiano? amei demais. Traz aberturas de caminhos, movimentos intensos e oportunidades, porém de forma consciente. Sua exigência será responsabilidade nas escolhas. Eu Bateu. acho que nesse ponto aqui, como o melhor espelho do homem é o reflexo de si mesmo, Exu trouxe a pontualidade em palavras, né? Que lindo também. Não é? É, vai, Ana, fica com você esse destrecho aí. É um pouco complicado, né? É um pouco Adorei o complicado. complicado. Só um Adorei. pouquinho. Nossa, pesadíssimo. Porque Exu traz esse espelhamento, né? Aquilo que eu faço volta para mim, né? E não tem meio termo, né? Ele veio para fazer limpeza aí de 2025, né? Colocar tudo para fora, né? Para ver o que que é que condiz e o que não condiz com aquilo que a gente esconde, aquilo que a gente não esconde, né? Então, ele veio fazer isso, e aí agora, né, depois a gente vai falar aí de Ogum, mas Ogum vem para abrir caminho, mostrar oportunidades, e aí, se você não estiver alinhado com o que você quer, saber o que você quer, aí você tá lascado, né? Por isso que o Exu vem aqui e fala assim, olha, a gente já fez um trabalhão aí em 2025, né? Então, assim, vamos usar essa sabedoria, essa consciência com mais assertividade para você saber aquilo que você quer, para você não ficar em cima do muro, para você ter mais segurança na tua escolha, não no resultado, né? Porque às vezes a gente se prende no querer uma segurança naquilo que a gente nem sabe o que vai acontecer, né? O daqui para frente é só insegurança. O Exatamente. que eu tenho de segurança é agora, no Ou agora. presente. É só no agora. Então, assim, e tem muita gente que vive assim, vamos viver o hoje como não houvesse amanhã. Mas e se houver? O que você está fazendo hoje? O que que vai acontecer amanhã? Então, assim, é ter consciência do teu presente sem olhar, né, para ele como uma finitude para fazer aí escolhas impulsivas, né, com base no desejo do aqui e do Bateu. agora. Então, essas impulsividades agora, elas têm que entrar num campo de consciência de o que eu escolho hoje, né, vai retornar para mim amanhã de uma outra forma. E aí, o que que eu quero que retorna para mim? Porque se eu não morrer hoje, vai vir lá na frente.
né? É uma Então, aposta, né? tem exatamente. Então, eu acho que é essa responsabilidade que Exu traz de o que eu quero, com o que eu faço e como eu faço, né? Como eu faço essa escolha. Então, é espelhamento duro. E assim, a vida, né? Tudo que está embaixo, né? Reflete de lá de cima. Então, coisas que estão, sinais, né? Coincidências que acontecem à nossa volta devem ser vistas com muita atenção, porque tudo que está ao nosso redor fala com a gente. Então, é aprender a usar também esse tato, né, para poder ir se alinhando com aquilo que eu quero, o que eu quero para mim, o que eu quero para 2026, como que eu quero estar em 2027, né? Se eu não chegar até 2027, tá tudo bem, mas eu estou fazendo alguma coisa porque se eu chegar, eu quero chegar de tal forma. Então, isso está mudando, as coisas estão mudando muito rápido. Parece que a energia de Exu, ela vem, né, e ela faz uma coisa assim que é tudo muito rápido, né? Antigamente a gente falava assim, ah, será que eu vou pagar na outra vida? Não, você vai pagar nessa e ainda esse ano. O amanhã tá aí. O amanhã existe. Muito isso, cara. Bom, cara, eu acho tão legal isso, porque para mim é muito direto, é muito lindo o que Exu vem trazendo pra gente. Eu vou pedir licença para falar uma frase que o Exu falou, ó, o ano passado, o ano atrasado, algum não me lembro ao certo, eu acho que já trouxe para vocês, o dia que eu comprei um charuto muito frágilzinho para ele, e aí o Felizardo do Tomás, que é o irmão aqui da casa, foi entregar para ele. Ele pegou o charuto, esfarelou o charuto e falou assim: só dá um recado para o meu aparelho. Se ele acha caro o meu charuto, ele não sabe quanto vale a vida dele. Eu achei tão desaforado do Exu, mas eu achei tão bonita a frase, porque é exatamente sobre isso. É sobre mim, é sobre os valores. Então, Exu traz literalmente uma coisa que eu achei bacana nos três recados, Alexandre, aquela questão do adulto. Eles estão chamando de verdade para o agora, para a responsabilidade, para o comprometimento, para aquilo que a gente busca. Então, tipo assim, é o singular sobre mim. É sobre mim, não é sobre o outro, não é sobre pai, mãe, trabalho, patrão, namorado, esposa. Não, é sobre você. Esquece o resto todo, foca em você e aí sim vai desmembrar as camadas para tudo aquilo que compõe a sua existência. Mas é o ser, é você, é o agora, o seu. Então eu acho isso muito legal. E como a Ana trouxe também, ele traz o controle para a impulsividade. Cuidado com o que você quer com essa histeria exacerbada, porque não vai funcionar. E outra coisa que a Ana trouxe que eu achei muito legal, tudo se comunica, o universo se comunica. Então, se eu não sintonizar, porque o universo não escuta a sua fala, ele entende a sua sincronicidade. E por que o ser humano, a maioria das pessoas não alcança sucesso, não alcança as coisas? Porque elas expressam, elas verbalizam por um viés de uma emoção, sensação ou sentimento, mas não canalizam por um processo mental de filtro ali, de conexão. Porque nós estamos tão imediatistas, tão superficiais, que a gente não para mais para viver e sentir. A gente mais emana e expõe. E Exu traz. Se você quiser continuar com a carejando para ir afora, ciscando, o problema é seu. O universo não vai te ouvir, eu muito menos vou te escutar. Depois não joga a culpa, não transfere que a responsabilidade é sua. Porque você está fazendo uma escolha, seja pela sua fragilidade, seja pela sua carência, ou seja pela sua falta de conhecimento ou postura. Mas não cabe a mim ter essa maturidade, ela é sua. Então eu acho tão leve e ao mesmo tempo tão direto, incisivo e objetivo que eu resumi para mim, Mike e Ana, esse não é um ano para fraco. As pessoas que são covardes e omissas, esse ano vão sentir no peito o peso de ser covarde, o preço de ser omisso e o quanto isso vai lhes custar na vida frágil que elas estão levando ou conduzindo para si próprias. Infelizmente, elas vão transformar ou jogar isso para alguém, não vai resolver muita coisa, não. O que Exu deixa muito claro,
é a hora do seu adulto, da sua responsabilidade, da sua consciência, porque tudo é interligado. Se você não quiser conectar, você é que vai ficar. Eu acho que é bem prático e resumido, forte, desconfortável para pessoas frágeis, para não dizer outras palavras, mas é o que é e é o que o mundo há e cada vez mais está explícito conosco e queremos mostrar, porque eu acho que a espiritualidade está perdendo um pouco de paciência com a fragilidade, seja emocional ou de crendice, que nós humanos ainda insistimos em carregar, não sei por cargas d'águas. Eu acho que é justamente isso. Concordo com tudo e acrescento assim, Exu também traz muito desmantelamento do próprio ser, né? Quando a gente fala que Exu é o espelho, ele é o que tira, né? Ele é o que desnuda. Então, como veio isso do ano passado, quando ele entrou, do tirar as máscaras, tem que lembrar também que Exu é cura. E cada um de Exatamente. nós temos um pouco disso. A questão é que Exu trouxe no ano anterior, né, um pouco desse tirar a máscara para poder fragilizar as pessoas. E nesse ano ele está trazendo a oportunidade de que você possa viver a sua melhor versão no sentido de ser você mesmo. Se esse seu reencontro consigo mesmo, não que o outro tenha que ver, mas que você tem que começar a se ver e começar a depender menos da opinião alheia e mais do carinho alheio. Você tem que voltar a depender mais do que o outro humano pode te proporcionar, né? Tendo a sua própria verdade. Que é o assunto que falamos antes do que muitas pessoas estão escolhendo mais o campo da solidão com a tecnologia, porque ela consegue fugir de si mesmo e consegue achar alguém que acolhe sem julgamento, que tecnologia não tem sentimento, ela não tem espírito, ela não tem uma verdade dita, ela tem uma verdade didática, né? Ela aprende e replica, ela é técnica. E a gente é humano, a gente é emocional, a gente é energético, então a gente precisa desse calor humano. E eu acho que Exu traz essa oportunidade pra gente muito grande, né? Não só ela, como assim Ogum, que na consideração de Ogum, ele vem falando do quê? Ano número um, começo, né? Começo ou recomeço, que eu acredito que é o que nós estamos refazendo este ano, aquilo que nós Uhum. fizemos no ano anterior, porém com a visão desse espelho mais claro, com águas mais paradas, que eu acredito muito que Exu, sabe aquela, antigamente tinha, eu não sei se muita gente conhece isso, mas era uma coisa que eu fazia, a gente punha uma água na bacia branca, aquela para desenvolver para equilibrar a visão, punha água na bacia branca e olhava para dentro da bacia para poder abrir os campos e coisa e tal, era uma técnica que se usava, né? E eu acredito que Exu é essa água que está dentro da bacia. Só que quando você joga a água lá dentro da bacia branca, ela é turva, né? Ela é confusa, você não vê nada. E Nanã vem trazendo o quê? A estabilidade. A paradeira tem que parar para criar o espelho, senão você vai ver tudo bagunçado. E é justamente esse fechamento que eu acho que concluiu essa ligação entre os dois, né? E Ogum vem trazendo literalmente agora a nova visão, né? A nova possibilidade de ver aquilo que já existe, mas que você não via, pelo julgamento do outro, pelo medo, pela insegurança e tudo mais. Então, nessas considerações é maravilhoso. E como o Fabiano falou, que é o princípio, é o movimento, né? Que é do 880, extremismo que vem também, obviamente, com Ogum, que é o orixá de guerra e de aberturas, né? Ogum também vem trazendo direcionamento de lições para cortes e desapegos sem remendos, que é a parte mais maravilhosa, eu acho que existe. Deixa aí, deixa aí. Já foi. Tira aquilo que lhe faz mal, deixa aí. A espada de Ogum vem cortando e trazendo novos caminhos. Não será um ano de ênfase no mental e emocional, mas um ano totalmente no racional. Não será um período eficaz para manobras sentimentais ou emocionais. Vamos usar racionalidade, tecnologia. Ogum pede atenção para não confundir a temática como um ano de guerra, mas sim como um ano de força e batalha. Movimentos técnicos, como as ações e atitudes, se destacarão ao longo do ano. Seremos vistos pelas atitudes. Adverte que pessoas com personalidades racionais, nas quais a razão já é latente, devem ter cuidado para falar
com a fala para não serem interpretados de forma equivocada. Não é um ano de esperar milagres, mas de fazê-los. Ogum sugere a seguinte tônica: trocar a espada pela flor e o soco pelo abraço. Maravilhoso. Eu acho que É louco, não é? essa. O Ogum tá muito amoroso, cara. Tá muito de Iemanjá. Ele tá trazendo a verdade do guerreiro. A gente esquece que por trás de um guerreiro, por trás de uma armadura, por trás da energia da força, tem uma razão. E Boa. essa razão, essa racionalidade que nos movimenta, vamos falar um exemplo. Eu falo mais por mim, por ser filho desse grande orixá que me rege. Ele traz a minha sustentação inteira, porque eu tenho que eu não posso usar a minha emoção, porque senão vai sair só o quê? A raiva, vai sair tudo que é imaturo no ato. Então você vai pra guerra despreparado, você vai pra guerra sem arma. Não dá pra ser assim. E então o guerreiro experiente, que eu acredito que é essa versão do Ogum, ele traz essa beleza de que usa tudo isso que você tem, ou tudo isso que o mundo lhe causou, como essa experiência, amadurece isso e não usa isso para a luta com a espada. Use isso para poder ganhar a batalha com o abraço, com o diálogo, com o acolhimento. Que eu acho que é o que esse ano mais vai trazer pra gente, é o quê? Quem mais acolhe, apesar de que quem acolhe também está machucado, não podemos esquecer isso, que ninguém está curado, ninguém está perfeito, Não. mas a sua dor pode curar a dor do outro, né? E às vezes o maior passo que vem nessa energia não é o de falar, mas é o de escutar para que o outro possa se sentir acolhido. E esse acolhimento já é uma luta muito grande, porque a maior dificuldade que eu vejo hoje em muitas pessoas, até em alguns clientes, é a fala. Eles têm dificuldade de olhar para o espelho e falar de si mesmo, de abrir os seus próprias versões, né? E algum traz essa bondade de que, olha, tá tudo bem, você está machucado, mas você tem que ir para a guerra. Não tem como você ficar aqui esperando que as coisas aconteçam, porque ele não vai descer da onde ele tá para vir cá fazer por ti. O seu amigo não vai sair da comodidade dele para fazer por você. A sua família vai falar para você, mas também não vai fazer para você. Então, use isso como sabedoria, né? Use o tempo que você tem, vamos supor, de Nanã, para poder usar a malandragem de Exu para você tomar suas decisões. O outro não precisa saber, você precisa saber onde você está indo, que é o ponto mais importante, né? É o desapego do que o outro vem trazendo. Vocês? Ana? Olha, eu olhando assim, né, falando sobre o deixar ir, às vezes a gente pensa que deixar ir são pessoas, são situações, né? Mas na verdade o deixar ir é aquilo que nos conecta a essas pessoas, aquilo que nos conecta a essas situações, né? Porque quando algo não me afeta, né? Eu não estou gastando energia ali porque não me afeta. Então, é trabalhar as nossas histórias internas. Porque se a gente for dizer aqui, né, a minha vida poderia escrever um livro, fazer um filme, a do Mike também, a do Fabiano também, né? E com certeza muitas histórias, né, elas podem ser contadas através das experiências da vida. E qual que é o tema da tua, né? É um drama, uma comédia, né? Uma história de sucesso, de é, de qualquer coisa que você sente que a tua vida conta, né? E aí muitas vezes eu vejo, né, algumas pessoas elas fazendo um drama que a história realmente eu falo assim, queria que fizesse um filme para eu saber como que vai ser o, Desfecho. o andar, o desfecho dessa história, né? Porque é um drama, é umas experiências assim tão loucas, né? E as coisas vão acontecendo que realmente dá para fazer um filme. Agora, quando você retira o drama,
Que O fica. que te sobra? O que fica? Né? O que fica é a tua vida, é a tua consciência em cima das suas próprias escolhas, onde você é responsável pela condução do teu estado interno e externo. Porque pode-se, né, quando fala aí de algum, né, que ele vai guardar a espada, né, para trazer o quê? Uma flor. É a forma, né, que ele talvez esteja aí mostrando que a gente não precisa brigar com o mundo, né? A gente só precisa ser mais gentil consigo mesmo, né? Eu não preciso pegar minha espada para traçar uma briga com você, mas eu posso ser mais gentil comigo e não precisar nem brigar, né? Boa. É, então, eu acho que Ogum vem mostrando essa responsabilidade de saber também lidar com as nossas relações. E as nossas relações, elas não são só com humanos, elas são aí com a parte que a gente falou de internet, né, de inteligência artificial, de trabalho, relações familiares, né? Então, qualquer uma delas. Então, eu vejo que Ogum está trazendo mais esta consciência de ser mais gentil consigo mesmo e não precisar brigar por tudo. Lindo. Não, eu acho perfeito, perfeito demais. Não, galera, eu acho muito lindo. Mas você colocou uma coisa tão assim, tão sutil, que deveria ter sido enfatizada. Você falou de uma forma tão assim, tão assertiva, cara. Quando você falou que mexe muito com a criança e com o adulto, que a gente vem falando muito, quando o ano chama o adulto, e quando você fala que quando eu deixo as minhas emoções desalinhadas, me levar para a guerra, eu vou vazio, eu vou ser um embasamento, eu vou por um sentimento ou uma emoção. E é exatamente isso, o quanto que nós somos feridos e fragilizados quando mexe em algo que é desconfortável para a gente quer revidar de uma forma literalmente animalesca ou realmente irracional, que já que somos tratados de racionais, como na maioria das vezes nós somos irracionais de forma de comportamento. Vocês trouxeram isso de uma forma foi muito bonito colocar isso, ir para a guerra vazio. E quando a gente brincou muito aí que algum traz a espada, troca pela flor e troca a guerra pelo abraço, ele traz uma reflexão muito grande que a gente lembra muito de algumas histórias, fábulas de Nanã e Ogum, como Nanã ensinou Ogum várias vezes a quietar o facho, a saber só porque ele é jovem e forte, isso representa só uma parte. Lembra que é 50%? Não existe absolutismo? E Sim. parece que algum também entendeu. Quando traz esse ano, eles voltaram em alguns contos entre os dois, parece que algum caiu a ficha também. Peraí, sabe que essa velha tem razão? A gente pode fazer isso de comum acordo, não precisa brigar, não precisa trazer extremismo. Não, não eu sou o todo, ela também não é o todo, mas juntos podemos fazer tudo. Então não existe o Complemento, né? todo, se complementam. Eu acho que traz muito, algum para mim traz muito essa questão do emocional e o sentimental racionalizado. É quando ele traz que não é um ano de sentimento, de emoção, mas é um ano de guerra interna. Ele não quer dizer que a gente não tem que amar, não tem que ter carinho, não tem que ter, só que isso tem que ser feito de forma racional, de forma adulta, não de forma dependente, não de forma de transferência, não de forma de jogar a culpa no outro. Ah, a culpa é do outro que me largou. Não, é trazer o sentimento de forma racional, trazer de forma equilibrada, de forma consciente para o meu presente e comportamento atual, do atual lugar da minha existência. Então, quando a gente traz o 880, que a energia trouxe essa temática, eu particularmente, CPF, você a entender, a aceitar, porque eu não gosto do extremismo, eu acho que não existe absolutismo, o extremismo me leva pessoalmente a pensar nisso, mas quando eu trouxe isso de forma mais tranquila, eu entendi esse 880, é um 880 que existe dentro de mim, aquele extremismo que nós temos, aquela coisa, eu estou com raiva, eu quero matar, eu estou alegre, eu amo o mundo. Não, você tem raiva e tem amor, você tem luz, você tem sombra, você tem carência, você tem que doar e tem que receber. Então, é um ano de barganha, é eu entender como esse 50-50, o meu 50, pode colaborar com o seu 50 e assim o seu 50 pode colaborar com o meu. E aí, numa forma de equiparância, de equilíbrio,
fazemos andar como o dia e a noite, a lua e o sol, o fogo e a água, o ar e a terra, é trazer essa consciência da maturidade. Eu acho que algum traz exatamente esse corte de, cara, independente, parem de transferir, aceitem e olhem para aquilo que literalmente é o mais importante nessa transição, na existência metamórfica de vocês, que é viver e vivenciar, sentir e deixar exalar, é fazer entre lágrimas e sorrisos aquilo que faz você ser feliz, te faz existir nesse planeta enquanto você habita. Eu acho que é essa a questão de trazer tudo muito simplório, mas quando cada um de nós levarmos para reflexão, eu acho que fará e faz muito sentido para os nossos propósitos. Eu acho que isso sintetiza bem algum, que essa espada, aí na metáfora nossa, ela foi forjada nos escalões mais profundos das lavas do submundo e ela foi resfriada sobre o pântano de Nanã, não foi sobre o lago de Nanã. Então, na nossa história da casa, ela foi forjada nos submundos mais profundos das lavas e foi resfriada nos pântanos de Nanã. Então, a história real, de quando a gente trouxe a metáfora para casa, tem essa historinha de como a composição da energia seja a espada que faz o corte, que abre o caminho, mas também pode te cortar se você não souber manuseá-la. Eu acho que essa é a grande frase da nossa casa. E manusear, nesse caso, os cortes, seria lidar com as nossas emoções exacerbadas para que nós vamos para uma guerra que talvez estamos guerreando contra nós mesmos e aquele vilão que você vai matar ou ceifar seja você mesmo. Exato. Eu tenho a acrescentar só uma coisa, que eu até tinha feito uma anotação que é que para as pessoas que são mais sensíveis ou que têm suas cavidades mediúnicas em desenvolvimento agora em um campo emocional, esse ano é um ano de muito cuidado, né? É um ano de buscar realmente o silêncio da mente para escutar aquilo que vem do coração, né? Não aquilo que vem do externo mas é aquilo que vem de si mesmo, né? Eu tenho por mim que a ancestralidade, ela fala muito através das nossos pequenos insights. A nossa ancestralidade, ela fala através do nosso sangue. E esse falar através do nosso sangue, às vezes, é procurar um pouco de silêncio. O mundo tá, eu percebo que muito barulhento. E a nossa mente acaba se tornando um pouco barulhenta, como nós falamos no começo da gravação, porque a gente está sendo influenciado e moldados, né, a deixar com que o outro faça por nós, né? E, e isso nos acomoda e nos deixa preguiçosos. E esse silêncio deixa as pessoas em busca de algo que não existe, né? Porque elas estão fugindo de si para poder encontrar conforto naquilo que não deveria. E essa busca de si, esse cuidado para as pessoas que têm todos esses campos sensíveis, é muito importante nessa trazida de Ogum. Porque Ogum, ele não tá indo pra guerra com a espada dessa vez, né? Então, se você for com a sua sensibilidade, com a sua delicadeza, com a sua fragilidade, para qualquer situação esse ano, você vai voltar arrependido, porque alguém vai estar com a espada armada. Então, você tem que ter algo para barganhar, você tem que ter algo para trocar. Então, tipo, seja bom, obviamente, porque é aquilo que o mestre nos ensinou, mas não seja burro, né? Não seja, não haja com imaturidade, né? Vamos usar as temáticas desse ano para, eu acredito, eu falo isso, eu falo para mim mesmo, tá? Usar as temáticas desse ano para realmente usar o seu silêncio para fazer uma melodia, entendeu? Cantar a sua própria música, conhecer a sua própria verdade, escutar o seu próprio coração. É isso que eu tenho para falar sobre esse episódio. Alguém quer finalizar? Bom, eu quero agradecer, né, pela oportunidade, a gente começando nosso 2026 com o pé direito, fazendo isso acontecer de Certo. verdade nos nossos degraus. E eu quero deixar duas coisinhas básicas, quero reforçar de novo, como a gente começou. Eu quero muito que o começo de 2026, que a gente pense um pouquinho de verdade sobre aquela frase que eu disse. Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez?
Eu quero deixar muito isso que a gente pense e traga isso, porque a gente não faz nada pra gente. A gente não está inovando, a gente está robótico, a gente está mecânico. Qual foi a última vez que você fez algo para você pela primeira vez? Então, imagina a pergunta besta, né? Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Então, eu acho que é bem profundo a gente olhar para isso. E eu quero fechar com a mensagem que algum esse que eu guardo para mim: a guerra não é contra o mundo, a guerra é a favor de você. Então, esse ano que o não está te mandando você brigar com o mundo, está mandando você olhar para você. Então, cada um de nós guerreamos daquilo que nós damos conta e pedimos a ajuda e socorro realmente para fazer acontecer. Então, esse é meu recado de antemão, meu agradecimento a vocês e que tenhamos um ano aí próspero, vitorioso, com grandes batalhas e que a gente possa realmente, não é pela força da guerra, mas sim pelo propósito e objetivo que nós buscamos. E de antemão, eu sou muito grato a vocês dois e estamos aí juntos. Axé. Ana? Oi, estava no tirando do mudo. É, eu acho que eu vou pegar o gancho do Fabiano, né? E agradecendo o Fabiano por tudo que você trouxe aí pra gente. Essa questão aí de que a gente tem que olhar para dentro, né? E saber o que a gente quer, porque é Ogum, é Exu, é Nanã, entendeu? Parece que é assim, pelo amor de Deus, vocês têm que saber o que vocês querem, né? É, e eu acho que para a gente começar a entender um pouco sobre o que a gente quer, a gente tem que entender onde a gente está. E é muito difícil de entender onde a gente está, porque onde a gente está é uma questão tão ampla, né? Se é que nem eu quero chegar na tua casa, Fabiano, e aí eu me perco no meio do caminho e eu falo, Fabiano, como que eu faço para chegar? Primeira coisa que você vai perguntar é onde você está, né? Exatamente. E aí eu vou falar, putz, né? Como que eu vou explicar onde eu tô? Porque aqui não tem nome de rua, né? Eu não sei onde que eu tô. Aí você vai começar a descrever o lugar que você tá, né? E aí isso vai trazendo mais consciência. Então é parar para olhar para o lado, né? E falar onde que eu tô? Eu tô na casa que eu queria, no trabalho que eu queria, nas relações que eu queria. Eu estou fazendo aquilo que é melhor para mim? Ou se eu estou fazendo aquilo que não é bom para mim, mas eu sei disso, eu continuo fazendo e aceito as consequências? Onde é que eu tô, né? E aí a partir do momento que você sabe onde você está, aí você pode começar a pensar: o que que eu quero que é diferente do lugar onde eu estou agora? E aí você começa a criar, né, as oportunidades para você, porque pode vir Ogum, pode vir Exu, pode vir aí todo mundo para abrir teus caminhos. Se você não souber o que você quer e como você vai fazer para criar essas oportunidades, né? Elas não vão aparecer para você, porque você não sabe nem onde você está. Exato. E eu tenho a dizer assim que com essas reflexões e observações que nós fizemos, sou muito grato por vocês, pelos nossos ancestrais. É, Muito obrigado por a gente estar começando esse ano com essa gravação do café novamente. E espero que a gente possa gravar nos próximos 5 meses novamente as energias vergentes para o final do ano. Mas para agora eu quero finalizar dizendo assim, ó, de uma reflexão de tudo que a gente falou, tirar um pouco da nossa agressividade conosco mesmo, trazer um pouco mais de compaixão para conosco e colocar um pouco mais de doçura, um pouco mais de alegria, um pouco mais de despertar da nossa criança nas pequenas mudanças e conquistas que nós realizamos, que é muito importante. Porque os nossos sonhos é a esperança da nossa alma, né? E é tudo que nos resta agora. E temos que trazer isso para nossa consciência, porque às vezes esquecemos.
Os nossos sonhos são as esperanças que vêm de lá, né? Do nosso subconsciente, da nossa alma, do nosso espírito, e ela é viva. Então vamos tentar viver a nossa esperança, vamos tentar viver o nosso sonho esse ano, que é realizar aquilo que nós almejamos com amor, com carinho por nós mesmos e respeito por aqueles que já vieram antes de nós. Então, gratidão, meus queridos. Vejo vocês logo mais no nosso próximo episódio do Café Sentado. Namastê e axé. Até. Um beijo, até. Muito obrigada. Gratidão.